Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. Hoje no nosso devocional, a gente está em Ezequiel capítulo 5 e hoje a gente vai falar sobre Deus ter um propósito diferente para cada pessoa e o quão é importante a gente ter esse discernimento e entender que nem tudo que vai funcionar para uma pessoa vai funcionar para você, nem tudo que Deus tem na vida de alguém, Deus vai ter na sua vida, mas que Deus ele trabalha diferente na vida de cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro primeiro ponto aqui. No capítulo 5 de Ezequiel, logo no começo, o que chamou a minha atenção, lembrando que não é um estudo bíblico aprofundado, eu estou passando pelos capítulos, né, e deixando que Deus fale ao meu coração, deixando Deus trazer uma revelação através da palavra dele. Mas não é um estudo detalhado sobre o livro de Ezequiel. A gente tá dando uma passada aqui sobre ele. E no contexto aqui do capítulo 5, Deus ele tá dando novamente um passo a passo para Ezequiel daquilo que ele deve fazer, especificando certinho tudo que Ezequiel deve fazer desde que Deus chamou ele para essa missão aqui, que era enviar ele sobre o povo rebelde de Israel. Então aqui o Ezequiel foi enviado como profeta àquele povo, entendeu? Um povo que estava rebelde, um povo que estava afastado dos caminhos do Senhor. Então Ezequiel foi enviado a esse povo para levar a mensagem de Deus. Então aqui no capítulo 5 ainda segue a mesma linha do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e 4, que é Deus falando a Ezequiel exatamente o que ele deve fazer. Aí quando eu li o primeiro versículo, que é o versículo 1 desse livro, eu achei muito interessante. Deus falou muito comigo, porque ele fala assim: filho do homem, pegue uma espada afiada e usa como navalha de barbeiro. Raspe a sua cabeça e a sua barba, e depois pese o cabelo e a barba numa balança e divida-o em porções. Eu sempre falo no outro devocional, no devocional de ontem, se você não viu, entra aí no perfil que tem os devocionais que eu posto todos os dias. No devocional de ontem, eu falei pra você que às vezes, que dentro desse contexto aqui, nessa cultura, enfim, tem umas coisas assim meio loucas aos nossos olhos hoje, mas a gente tem que entender que é a cultura daquele povo e a maneira que Deus trabalha, assim, que às vezes é meio louca aos olhos humanos. Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo pra confundir as que acham que são, né? Porque tem pessoas que acham que são sábias, tem pessoas que acham que sabem tudo, mas quem criou os céus e a terra? Então tem coisa que a ciência não explica. E tem coisa que é só Deus mesmo. Mas enfim, dentro disso que Deus tá falando aqui, o primeiro ponto que é o tema da nossa mensagem é: Deus tem um propósito diferente com a vida de cada pessoa. Por que que Deus me trouxe essa frase? Porque quando a gente analisa a vida de Sansão, por exemplo, que é um outro personagem aqui da Bíblia, quando a gente analisa a história de Sansão, a gente vê que Deus, ele pede pra Sansão não cortar a cabeça, não passar a navalha sobre a sua cabeça. Porque Deus teria um plano com ele através ali desse ato que ele deveria fazer. Então, pra você ver, na vida de Sansão, ele foi necessário ele não raspar a cabeça. Já na vida de Ezequiel, Deus, ele pede pra que Ezequiel raspe a cabeça inteira. Ou seja, a gente não deve se comparar com as pessoas. Deus tem um chamado diferente com cada um. E tem pessoas que generalizam e que acham porque Deus fez uma coisa, porque a pessoa faz uma coisa, porque a pessoa fez uma coisa, porque Deus agiu de uma forma na vida daquela pessoa, ela tem que ser igual. Não. Ou porque Deus nunca fez algo na vida de ninguém, então, tipo, não. Gente, Deus trabalha de formas diferentes. Tem hora que Deus pede coisas diferentes pra gente. Tem horas que Deus ele faz coisa diferente. E o que vai nos ajudar é a obediência e o relacionamento com Deus, pra gente entender que é Deus falando com a gente, pra gente entender que a gente não deve se comparar, a gente não deve usar método de ninguém, mas a gente deve usar a obediência e relacionamento com Cristo. A palavra, ela foi deixada como uma inspiração, como um conselho. Tudo que a gente precisa está na verdade de Jesus. Então, se você precisa de cura sentimental, está na verdade de Jesus. Eu sei que é difícil, entendeu? Ainda mais tratando de cura sentimental, porque eu sou uma pessoa que passei por depressão, eu sei como que é, entendeu? E não é como muitos pensam que fala assim, você tá assim porque você tá com falta de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é um processo muito complicado, só que a gente encontra respostas aqui, porque Jesus, ele é a verdade, o caminho, a vida. Então a gente precisa fazer a nossa parte, mas eu sei que Deus, ele faz a melhor parte. Deus, ele ainda continua sendo soberano sobre todas as coisas. E aí, o segundo passo que Deus falou comigo é: a ira do Senhor, ela se estende sobre aqueles que zombam da palavra, sobre aqueles que blasfemam contra Deus, entendeu? Porque logo mais no finalzinho do capítulo 5, Deus, ele fala sobre a ira sobre o povo de Israel, que estava fazendo ídolos para si, que estavam zombando da casa do Senhor, zombando da presença de Deus, rejeitando e negando a Deus. Então Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então assim, a gente tem que entender que a gente precisa manter uma obediência, precisa manter uma referência,
uma reverência ao Senhor. Às vezes a gente erra, às vezes a gente comete certas coisas erradas. A reverência a Deus, ela é muito importante. E ela significa você ter esse temor, você ter esse amor, você não zombar, você não blasfemar, entendeu? Contra o Senhor, porque errar todo mundo erra, mas a gente tem que saber reverenciar o nosso Deus, porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que Deus tenha falado com vocês. Se você gostou, deixa o seu like, Deus abençoe e até o próximo vídeo.